Muito boa noite. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária, sábado de noite, presencial e também transmitido pelos canais virtuais, pela nossa web TV Mansão do Caminho. Preparemos-nos então para a prece de abertura dos trabalhos de hoje. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino amigo, eis-nos novamente procurando estar diante de Ti. A vossa luz sempre chega ao nosso ser. Não obstante, as sombras que em nós se originam, mas a intenção, Senhor, é alguns poucos instantes com a vossa divina presença, para que o nosso ambiente possa ser completo com o vosso amor e a vossa paz. Os benfeitores da espiritualidade que administras, nós rogamos a Ti a presença deles para enriquecer a nossa noite, dando-nos, como sempre, as palavras lúcidas e claras do Espiritismo através do nosso irmão. Abençoa-nos, Senhor, abençoa nosso trabalho, o esforço de cada um de nós, que aqui estamos para esclarecer as nossas consciências e caminhar em direção ao vosso Evangelho. Sê conosco, Senhor, na noite de hoje, agora e sempre, e que assim seja. Vou fazer uns avisos aqui, né? Algumas pequenas observações antes da nossa reunião. Está no transcurso o Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado da Bahia. Teve início dia 2, irá até amanhã, no Hotel Fiesta. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, acontecerá o primeiro Congresso Espírita Joana de Ângeles em Uberaba, uma iniciativa do SEJA de Uberaba. Palestras e debates abordarão temas como autodescobrimento e psicologia espírita. As inscrições estão abertas na plataforma Simpla, para aqueles que desejem participar. Nós temos no dia 11 de novembro, daqui a uma semana, no sábado próximo, uma reunião com os doutrinadores das nossas reuniões mediúnicas do Centro Espírita Caminho da Redenção. Aqueles, então, que exercem essa função, estão convidados para vir no próximo sábado, das 8 às 12 horas, para alguns temas e uma reciclagem. Se porventura alguém não puder vir nessa data, nesse horário, conversa com o responsável das reuniões mediúnicas, que é o Ulisses Guimarães, para uma outra oportunidade, outra ocasião, para fazer então a reciclagem. Nessa época do ano, nós sempre iniciamos a nossa campanha de Natal. Teve início no dia 19 e já estamos num bom caminho na busca das cestas básicas no número de 5.000. É o nosso objetivo esse ano. Nós já atingimos 35%. E
Ano passado nós conseguimos aproximadamente 7.500 e no ano retrasado 12.500. Então vamos ver se esse ano nós conseguimos novos objetivos e novas metas. Essa campanha de Natal ela já é realizada há 50 anos. A Tiracia que tem as listas de Natal e sempre exerce e exerceu essa função ao longo desse período. Com a modernidade, com a época digital, nós também nos últimos 3 anos adotamos o nosso alcance nas formas de arrecadação. Então, vamos, se for possível, fazer a doação para auxiliar os nossos irmãos da Mansão do Caminho. A nossa instituição na área social necessita do apoio de todos. Então é www.mansãodocaminho.com.br. Então eu passo a palavra agora a Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Aqui ao nosso lado estamos com a presidente do Movimento Espírita dos Estados Unidos, a nossa querida irmã Jussara, já de todos nós conhecidos. Ela veio participar do Congresso Espírita da Bahia e aproveitou, terminado o congresso, com alguns outros confrades, veio participar de nossa reunião. O mesmo a nossa Miriam Dulce, responsável pelo movimento infanto-juvenil da Federação Espírita Brasileira, ambas trabalhadoras muitíssimo dedicadas, que nos ensinam como é a nossa conduta do ponto de vista espírita no cotidiano da nossa existência. A ambas e aos amigos que vieram no congresso, o nosso carinho, a nossa gratidão. Também tenho um agradecimento muito especial com a equipe que colabora conosco através da comunicação de Libra para aqueles que não têm audição. Eles vieram todos e nós estamos acostumados com seus rostos aqui na televisão. Desejamos agradecer a habilidade com que transmitem a mensagem para o número enorme de pessoas que habitualmente participam das nossas e outras atividades. A esses companheiros devotados que se dedicam a um serviço muito dedicado, delicado, gratuitamente, a nossa gratidão. Que Deus os abençoe e que sejam a trombeta que arrebenta todo o vazio existencial e chega-lhes a alma daqueles que ouvem com os olhos. Muito obrigado, pois. Oportunamente, Chico Xavier contou-me uma anedota muito interessante. Eu estava em Uberaba e havia estado doente. Então, depois de umas conversas diferentes, Chico abordou a minha problemática e me contou que o espírito Humberto de Campos lhe contou uma anedota, porque os espíritos são as almas das criaturas humanas desvestidas da matéria. Aqueles que são joviais, alegres, comunicativos, continuam muito comunicativos no além. A imortalidade não é sinônimo de sisudez, de rosto amargo, de pessoa confliteada. Quem encontrou Jesus não pode, nem deve, ter problemas insolváveis. Então, quem encontrou a luz deve caminhar na claridade.
E Humberto contou ao Chico, para que o Chico me contasse, a seguinte história, que uma alma muito afeiçoada a Deus havia desencarnado e estava no mundo espiritual sem saber exatamente o que era a eternidade. E aproximou-se da divindade e perguntou: Senhor, eu tenho muita dificuldade de entender o infinito, o eterno, essas questões de filosofia avançada. Eu gostaria de perguntar ao Senhor o que representam $1 milhão na contabilidade do Senhor. Deus olhou para ele e disse: $1 milhão, 10 centavos. Então ele teve uma exclamação: nossa, 10 centavos? 10 centavos. E 1 milhão de anos? 1 milhão de anos, um momento, alguns minutos. Aí a alma disse: ô Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus lhe disse: espera 1 segundo. Esse vai ser o mote jubiloso das nossas reflexões muito sérias. A mim, causa-me espanto fazer uma análise da vida, e desde quando me tornei espírita, que procuro reflexionar qual é a finalidade da existência e como fazer hoje para ser feliz hoje. Muita gente transfere para o além o momento da felicidade. E não é raro encontrarmos uma pessoa jovial, jovem ou idosa, que diz: não, essas questões espirituais eu deixarei para a velhice, como se tivesse certeza que ia ficar velho. A questão não é da idade, é da maneira como nós vivemos cada idade. E muita gente, sou muito jovem, quero gozar a vida. E quando me dizem assim, eu me recordo de uma parábola muito bela do mestre, que um homem tinha muitas terras, era rico, tinha celeiros, plantava trigo, e era o seu prazer de ganhar dinheiro o impositivo da vida. Então ele comprou mais terras, plantou, colheu e semeou mais ainda. Quando ele estava muitíssimo rico, ele disse: agora minha alma deita e repousa. Naquela noite, o Senhor de tudo tomou-lhe a alma e de nada adiantaram os haveres. É que vale dizer que do dia e da hora do nosso retorno, ninguém sabe. Foi o próprio Jesus que falou. Nem o Filho, só o Pai. É que vale dizer que deveremos estar preparados para a nossa partida, como se fosse acontecer dentro de breves segundos. Pessoas há que vivem de tal forma que dão a impressão que vão viver 200 anos, 400 anos, ou quiçá a eternidade do corpo. E a grande decepção é que, embora tendo o mundo aos seus pés, não tem o controle sobre a própria existência. Entre as notáveis programações espirituais para a nossa existência, sempre chamou-me a atenção a questão da fatalidade. Os acontecimentos, uma morte acidental, uma morte violenta através de um processo orgânico, uma parada cardíaca, um derrame cerebral, uma outra enfermidade qualquer, em que a pessoa não teve tempo. E isso eu comecei a pensar muito jovem,
porque eu tinha amigos, e um casal de amigos mais idoso do que eu era muito jovem, era para mim uma bênção. Compartilhávamos muitas conversas, eu ia muito ao seu lar, estávamos sempre próximos. Era a família espiritual em outra carne. E certo dia, eu tive que fazer uma pequena viagem, e ao voltar, encontrei a minha amiga de luto, no tempo que se usava o negro como uma vestimenta pós-desencarnação de um ser querido. Surpreso, eu perguntei: ué, dona Almerinda, a senhora está de luto? Eu disse: sim. Você não soube? Eu digo: não. É do meu marido. Eu digo: mas como? Eu estive com ele há 3 dias. Ele estava ótimo. Eu disse: pois é. Há 3 dias ele deitou-se comigo e na manhã seguinte estava morto. Então eu não pude desfrutar de um companheiro extraordinário. E isso me impressionou, porque ele não tinha nenhum sintoma de qualquer doença que se caracterizasse pelo visual. Era um homem sadio, praticava esportes naquele tempo, jogava muito frescobol, estava sempre ávido, magro, com todos os requisitos de saúde. Teve uma parada cardíaca e desencarnou sem que ela notasse, porque ele não fez movimento nenhum. Ao despertar pela manhã, que ela percebeu que ele estava na mesma postura, tocou, percebeu que ele estava frio. Havia morrido há umas 3 horas antes. E, a partir daí, toda vez que eu desperto pela manhã, eu faço uma análise se estou vivo encarnado ou vivo desencarnado. Como é que eu sei que estou vivo encarnado? Se eu conseguir me movimentar no quarto e sair sem abrir a porta, eu já morri. Mas se eu chegar e abrir a porta e para passar, ainda não morri. Graças a Deus. E certo dia, eu tive um desdobramento consciente. Estava deitado e, de repente, senti-me sentado à cama. Olhei e estava deitado. E ressonava. Eu achei que era uma alucinação. Como eu sou muito frio na questão emocional, eu examino para não me iludir nem iludir os outros. Eu olhei bem o meu corpo, eu estava dormindo. Mas eu estava também sentado na cama. Eu digo: deve ser um sonho. Então eu pensei: se for um sonho, eu conseguirei sair do quarto. Se eu não sair, é porque até logo. Então fiquei um pouco, levantei-me e pensei em ir ao quarto de meus pais, que era o quarto vizinho. Mas na hora que eu fui atravessar a porta, eu tive medo da pancada. Mas como eu fiz um movimento muito brusco, eu passei metade pela porta. Metade eu fiquei para a porta e metade dentro do quarto. Eu disse: meu Deus, já morri. Aí continuei pelo corredor e entrei no quarto de meus pais. Fiz a mesma coisa, dei um empurrão assim, não precisava empurrar coisa nenhuma. Entrei, e aí disse: meu Deus, eu estou morto. O que é isto? Como posso estar morto com menos de 30 anos? É uma injustiça. Então dei a volta e vim olhar o meu corpo morto. Fiquei olhando e disse: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Fiquei olhando. Nesse momento, apareceu-me o Espírito Joana de Ângeles e me disse: faça esforço para voltar. É um desdobramento da personalidade, como chama a psicologia. E é um desdobramento espiritual. O espírito independe da matéria, mas a matéria não pode viver sem o espírito. Então eu olhei para meu corpo, eu estava ressonando, aí eu me joguei em cima do corpo, atravessei o corpo, digo: Ave Maria, e agora o que é que eu faço?
Mas eu tentei novamente, por fim, quando eu dei a última jogada, dei um grito que acordei o quarteirão. Digo, que aí eu estava na cara, acendi a luz, abri a porta, abri a janela, abri a rua, abri tudo. Estava vivo e disse, não vou dormir mais, que eu não sou bobo. Quando acabar, eu durmo, morro e nem desfruto dos bens da vida. Muito bem, isso foi uma experiência. Com o tempo, eu passei a ter experiência sob controle dos mentores espirituais. Eles me diziam o que fazer, como me comportar, fazer um lanche antes de dormir muito leve, nem me deitar com o estômago vazio, nem sobrecarregado de alimento, para poder haver uma liberação das faculdades mentais sem a carga das toxinas da digestão. Desta forma, foi passando o tempo. Tornei-me espírita e compreendi que a mediunidade é polivalente, da mesma forma que a imaginação, que a inteligência, que a memória, que as aptidões artísticas, culturais. A mediunidade é uma faculdade da alma no corpo. O corpo oferece os elementos para esta faculdade psíquica. Muito bem. Nesse ínterim, comecei a viajar muito. E houve um período no século passado, mais ou menos dos anos 80, em que eu viajava muito ao exterior. Cheguei a visitar 72 países. Países que, obviamente, eu não falava os idiomas, mas, através de intérpretes, eu conseguia dar a mensagem. E recebi um convite estranho. Estava famoso, naquela época, um yogi indiano de nome Swami Sai Baba. Swami Sai Baba era um ser muito especial. Ele se dizia a encarnação divina, que era Deus, que foi Ele quem fez o universo. E pela minha convicção espírita, eu não podia conceber um homem-deus ou um Deus-homem. Então eu fiz a reserva de tirar os excessos e aceitar metade das informações. Mas as provas que ele deu da sua paranormalidade eram realmente impressionantes. Ele estendia a mão e movia qualquer objeto sem contato humano. Ele muitas vezes se deslocava na presença de todo mundo, de um lugar para outro, sem os recursos dos movimentos, das pernas, etc. E nesse ínterim, ele estava muito famoso, mas o meu líder era Chico Xavier. Eu adorava, no bom sentido da palavra, Chico. Eu não sei o que eu mais gostava, se era a mediunidade dele, se era o homem simples, se era a pessoa formidável para contar um caso. Ele era uma alma alegre, quase com uma cegueira, que durou 60 anos. Ele nunca se apresentou com tristeza, com melancolia, com queixa. Ele fazia piada de si mesmo. E era fantástico conversar com ele com uma sabedoria incomum. Nunca fiz ao Chico uma pergunta verbal ou pelo pensamento que ele não respondesse naturalmente, com uma simplicidade incomum. O nosso primeiro encontro foi muito curioso. Eu fui a Belo Horizonte para passar férias em casa de um amigo muito querido. E chegando à sua casa, ele me disse, Divaldo, tem uma boa notícia. O Chico, toda terça-feira, vem a Belo Horizonte. Há uma família aqui, na Rua da Bahia, no Foto Bahia, que é muito amiga do Chico. E ele tem um carinho muito especial pela senhora viúva e seus 2 filhos. E ele vem amanhã. Então, seus amigos mais íntimos estão informados para poderem ir encontrá-lo. Eu pulsei de alegria, porque eu me correspondia com ele. No dia seguinte, às 17 horas, eu estava na Rua da Bahia, em Belo Horizonte, à porta do Foto Minas, e na Bahia,
do Forte Minas, esperando o Chico com mais umas 4 ou 5 pessoas. Então parou um automóvel, um táxi. Ele morava em Pedro Leopoldo, 40 quilômetros de Belo Horizonte, e ele saltou, era muito gordinho, era baixo, gordinho, alegre, e usava uma boina de casimira azul. Quando ele saltou, eu achei um encanto, porque ele saltou rindo, aquela expressão de ternura, e eu me senti profundamente tocado por ter encontrado uma pessoa famosa, jovial e simples. Então ele foi apertando as mãos das pessoas. E eu estava na outra ponta. Quando chegou em mim, ele apertou a mão e disse assim: ai, Divaldo, você é tão jovem. Eu tinha 17 anos. E eu disse: como é que você sabe que eu sou eu? Ele disse: porque eu vejo escrito na testa o nome da pessoa. Eu disse: nossa, estou preparado para o campo de concentração. Então ele riu e disse assim: pegue no meu braço e não solte. Fique tranquilo, aqui nem há fórceps. Então peguei no braço dele e já fomos conversando direto. E tal. Passamos das 17 horas às 23, ali na casa de Dona Lucília Cavalcante. Eu não conhecia ninguém, passei a conhecer. Chico demonstrou muita amizade. Ele era do tipo que conversava com a gente e dava a impressão que já nos conhecia há 500 anos. Era tão jovial que a gente até esquecia que era Chico Xavier. Pois bem, quando terminou tudo, ele devia voltar a Pedro Leopoldo, era uma terça-feira, ele disse assim: meu filho, você vai demorar quantos dias? Eu disse: acho que uns 10 dias. Olhe, as nossas reuniões são segundas, sexta, sábado e domingo à tarde para amigos mais íntimos. Eu gostaria que você fosse a Pedro Leopoldo. Eu disse: olha, Chico, eu tenho que falar com o Ederlindo, meu anfitrião, porque eu não sei. Eu teria que alugar um táxi, uma coisa, pegar o ônibus, mas eu não conheço nada. Ele disse: você vai, fale com o Ederlindo. Então, sexta-feira você vai, dorme lá. Eu achei ótimo, né? Não tinha que pagar a pensão. Dorme lá. E sábado você assiste, domingo também. Eu digo, ganhei a vida, porque pessoas iam várias vezes, não conseguiam. Fiquei jubiloso e esperei a semana passar e na sexta-feira eu fui. Fui assistir à reunião dele e, como eu era seu hóspede, no sábado, ele havia convidado alguns amigos para o almoço, querendo me homenagear. E mineiro adora galinha com quiabo. É o prato chefe. Então, eu comi quiabo e galinha de desencarnar. Todo dia, lá vem o quiabo. Eu digo, bem-aventurado quiabo. Só faltava machixe, que eles não conhecem. Muito bem. E eu estava numa ansiedade, porque aos 18 anos, eu tinha meus problemas de juventude, as minhas ansiedades. A cultura era outra. Morava em Feira de Santana. Então, isso é herança do Covid. Mas eu não estou preocupado, porque o Covid está voltando. Se ele voltar, ou curo ou desencarno, como todo mundo. Mas eu estou bem melhor. Muito bem. Então, ele convidou uns amigos e ele nos serviu. Eu fiquei constrangido, porque ele fazia isso bem mineiro. Pegava o prato-chefe, não tirava, derramava assim. Então caía aquele pedaço assim, para um bom pedreiro comer. Quando eu olhei, eu não tenho muito apetite, eu digo, meu Deus, como é que eu vou comer isso tudo? Ele, então, pegou meu pensamento assim, devagar, Divaldo, vai devagar. A tarde toda. Eu digo, meu Deus. Mas eu fui de conta que estava aquela delícia, e é uma delícia. E eu estava com uma pergunta: como é que eu deveria me portar sexualmente?
Como é que o espírita se porta sexualmente? Como é que nós devemos ser no mundo? Nós sabemos que a vida continua, sabemos que somos os escritores do livro da nossa vida, que não nos é permitido pelas leis determinadas condutas, elas não prejudicam a ninguém, eu me prejudico a mim ou eu me soluciono. É uma doutrina de liberdade emocional. Faça o que quiser, mas resgate o mal que você faz. Muito simples. É uma negociada. Se eu semeio milho, eu não colho feijão, vou colher milho. E assim por diante. E como eu era ex-coroinha, era ex-sacristão, eu tinha a ideia da igreja, a castidade absoluta, não somente física, mas também mental. E eu estava com 17 para 18 anos. E eu queria perguntar a ele, porque da igreja eu já sabia. E então, eu disse assim, ai meu Deus, tomara que acabe este almoço. O almoço rendia, e rendia, porque espírita não tem fome, tem apetite. E então, fomos. E quando eu não aguentei mais, de tanto esperar, eu digo assim, ai Chico, não aguento comer mais. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Talvez depois da pergunta eu coma. De acordo com a resposta, você disser assim, nem sei como é que eu diria, libera o jumento que está dentro de você. Aí eu ia comer muito. Mas se você dissesse assim, bota freio no jumento, eu não ia ficar muito contente, né? Tinha que botar freio, e freio é muito desagradável. Pois bem, aí eu falei, ele riu e não respondeu. Ele disse, nossa, vai ver que o negócio é mais complicado do que eu penso. Terminamos o almoço e descemos ao quintal para ir à casa dele, que os quintais se comunicavam. A casa da irmã e a casa dele. Então, quando nós fomos, eu segurando o braço, estava uma laranjeira em flor. E o perfume é algo embriagador. Ele parou, pegou num ramo, pegou um cacho de flores alvas e olhou assim para mim e disse, tudo na vida é uma comunhão sexual. O sexo é a maior bênção de Deus para a perpetuação da espécie e para a renovação interior. Deus proporcionou o êxtase sexual nos animais, nos vegetais, particularmente no ser humano, para que o ato de procriar seja abençoado e satisfatório. Apesar disso, a criatura humana perverte a função orgânica com as cepipes da sua natureza material. E nós vemos as lastimáveis condutas levando o indivíduo às patologias conhecidas pela sexologia. Eu disse, Ave Maria. E aí ele foi e continuou. E eu fiquei absorvido, porque ele colocou uma linguagem que não era a linguagem dele. A linguagem dele habitual era muito modesta, muito simples. Quando ele começou a falar sobre as sexopatias, os autores sobre Freud, Jung e outros, eu disse, mas como é que ele sabe? Esse homem tão modesto, eu também não sabia, mas imaginava aquela cultura, abriu um cofre, e ele foi falando, e eu comecei a agradecer a Deus a bênção do sexo. Que instrumento maravilhoso que a igreja considerava algo pecaminoso. O pecado não era o sexo, era a cabeça do pecador. Então, o apóstolo Paulo dizia em Romanos 14, e uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Se a mente não é imunda, nada é imundo. Mas se a mente é imunda, é claro que tudo é visto por essa óptica. É que vale dizer, uma conduta saudável no matrimônio, na comunhão com qualquer indivíduo, se tiver a postura nobre, normal,
é sagrado, não é imundo, não é pecado, é um instrumento da vida. Mas se a pessoa tem a mente viciada pelos clichês das leituras, pelo comportamento mental, até o sorriso é sexy. Daí, os espertos em sexologia criaram um mapa dos pontos vulneráveis e sensíveis do organismo humano para a pessoa perverter a sensação sexual e ter prazeres prolongados e perturbadores. Então, ele falou tudo isto numa linguagem de muita elevação. Eu fiquei espantado. Ele passou 2 horas em pé, segurando a planta, e disse: esta planta, esta flor, é resultado da raiz que se introduz na intimidade da terra e da lama extrai madeira e perfume. Porque esse perfume é a transformação dos ácidos, dos átomos, que estão nas raízes, quanto mais podres, mais perfumadas. E foi explicando o milagre da vida, que é muito maior do que a nossa vulgaridade. Muito bem. Terminamos, e então saímos. Saímos, e eu estava exultante, fixando na mente cada ângulo, mas ainda não me satisfez, porque aí era a teoria. Como fazer? Como realizar isto? Como dignificar? Como santificar? Quando chegamos a casa, ele perguntou: quer um cafezinho? E eu sempre fui um cafeeiro ou cafeteiro. Sempre tomei muito café, porque eu era auxiliar da presidência, da repartição que eu trabalhava, e toda vez que chegava um cliente, o meu delegado dizia assim: de volta, acompanhe um café. Eu já cheirava café, já tinha cara de café, era um café ambulante. Até hoje é o meu combustível. E então, quando ele falou, ele percebeu que eu gostava de café. Então, que tal o café? Eu digo: meu filho, o café para mim é como uma hóstia consagrada para o católico. Não dispenso. Aí tomei o cafezinho, fiquei alegrinho, tal. Sentei e eu disse assim: muito bem, Chico. E você? Como é que você fez? Você já teve 18 anos. Ele era mais velho do que eu, 17 anos. Você está agora com 35. Como é que você fez? Quer dizer, uma pergunta indelicada. Mas eu necessitava dela para a minha conduta, porque o que não faltam aí são explicações nobres, grandiosas, vis, perturbadoras, de todo tipo. Ele, então, tranquilamente me disse: todos nós, médiuns ou não, somos pessoas paranormais. Somos normais e, além da normalidade, nós temos funções que o biótipo comum não tem. Por exemplo, se nós preservarmos a nossa organização sexual, nós forneceremos elementos preciosos para os espíritos trabalharem com essa energia que nós aplicamos em outro departamento humano. Notem a delicadeza da resposta. Eu entendi imediatamente. E então, Divaldo, o que fiz eu? Eu mantive o meu compromisso. Emmanuel me dizia: mente vazia, o diabo faz crochê dela. Toda pessoa desocupada está sempre cheia de perturbação. Dê um trabalho, uma enxada bonitinha, para trabalhar no jardim ou na roça, acaba qualquer perturbação. Depressão, dê uma enxada. Peça a pessoa para andar 8 quilômetros. Uma caminha assim é uma tragédia. Irmã, depressão exige movimento. Ou movimenta ou morre. Porque os nossos neurônios não produzem axônios. E, naturalmente, há uma intoxicação de energia e nós disfuncionamos. Porque o neurônio tem a finalidade, através da sua cauda, o axônio, de mandar determinadas substâncias que são nervosas para manter o nosso equilíbrio. Uma distonia emocional, um desequilíbrio físico.
Então, como é que vai organizar o desequilíbrio físico? Harmonizando emocional. Muito bem. E então, Divaldo, eu me mantinha muito bem, trabalhava muito. Mas você sabe que o corpo tem hábitos, e hábitos de outras vidas. Noutras vidas, nós tivemos comunhão afetiva, até abusamos do sexo pela nossa ignorância. E então nosso perispírito está imantado de vícios. Comer muito é vício, não é necessidade do estômago. Qualquer coisa que atinge uma quantidade fora do limite é vício. Da forma que nós nos viciamos, nós transformamos o vício no hábito e somos escravos. E depois, então, se quisermos regenerar-nos, modificamos a estrutura mental, ela modifica a estrutura emocional e nós a física. E passamos muito bem, porque a necessidade orgânica pode ser perfeitamente controlada pela alegria de qualquer trabalho em que nós gastamos energia. A questão é canalizar a energia. É como o glutão. Ele come, depois... Eu até comia um pouquinho eu comia. Então, conta que o homem foi a um banquete e comeu por um ano. Estava até com falta de ar. Aí alguém disse assim, vá ao banheiro, põe o dedo na garganta e vomite. Ele disse, meu amigo, se coubesse o dedo, eu comia uma banana. Eu achei isso notável, que não era fome, era vício. O corpo não aguentava, daí a indigestão. A indigestão é o estômago dizendo, colocou substância errada, e eu não tenho substância para digerir esse pouco muito. E muita gente, por exemplo, acaba de comer, eu ainda comia mais um pouquinho, e come. Levanta da mesa, vai comer uma cocada que está lá no frasco, vai fazer qualquer coisa. Muito bem. Então, Chico me disse assim, o organismo me exigia uma comunhão afetiva. Eu passei a amar. Eu amava como criança. Eu não notava se era homem, se era mulher, se era menino, se era velho. De repente, aos 12, 13 anos, eu comecei a notar as formas, como acontece com todos nós. Todos que são normais, notamos as formas. E essas formas produzem, nas glândulas sexuais, o que a medicina chama a libido, o desejo. Se nós temos uma mente tranquila, transformamos o desejo numa aspiração fraterna e nos equilibramos. Se a nossa mente é viciosa ou viciada, nós vamos do pensamento à fixação e passamos a viver em função do pensamento, mas do pensamento que nos apraz naquele momento do desejo. Isso seja no sexo, seja em qualquer coisa. E então, quando eu comecei a sentir que eu esperava mais de uma amiga, quando eu dava um abraço, eu sentia um arrepio. E dizia assim, mas o que será isto? Aí fui perguntar ao meu irmão. Ele disse, é um fenômeno sexual. Está iniciando a adolescência. A adolescência é carregada de um certo humor que pede ao organismo que se multiplique em forças para bem definir a masculinidade, a feminilidade e os outros atributos do sexo. Então, um dia eu estava com tanta vontade de namorar, eu não sabia como é que namorava. Padre, que fica junto conversando, conversa vai, conversa vem, está conversando. E aí a irmã não me apareceu. E eu perguntei, meu irmão, o que é que eu faço? Eu quero ser fiel à mediunidade. Eu vou contar a vocês uma coisa linda. Emmanuel disse, é perfeitamente normal, natural, que você exerça a sua sexualidade, que você tenha uma companhia, que lhe planifique a sede orgânica, como se alimenta para planificar a fome do estômago. Mas, com todo respeito,
Você come com educação. Do contrário, ele fará mal se comer desesperadamente, se não se alimentar dentro de certo clima. Então, já que você está com vontade, está com muita potência orgânica, está com o organismo em ebulição, e no momento não deve, vejam bem, não deve, porque está num trabalho que ele gasta muita energia, está escrevendo 8 horas por dia os romances, e 8 horas em transe corresponde a um dia com a enxada na mão, trabalhando no solo. A glândula pineal, a pituitária, a suprarrenal, o sistema nervoso simpático tensionam e ficam jogando aqueles quantum da corrente sanguínea. Então, o médio em transe fica pálido. A temperatura diminui, porque ele está com uma sobrecarga de energia, que é que ele recebe do espírito, que está gastando a energia dele. Essa é uma lei do universo, a lei da entropia. A vida, para viver, gasta energia. É uma lei. Por exemplo, o Sol está se gastando, ele vai acabar. Daí tudo na Terra é finito. Só Deus é infinito. E então, você faz o seguinte, você vai para uma floresta que tem aqui em Pedro Leopoldo e dá uns gritos, balança as mãos, abraça as árvores e quando estiver bem cansado, vem para casa dormir. Aí, Chico, você imaginou no bosque, gritando. E foi. Emmanuel também. E então ele fazia assim, Deus, você quer que eu trabalhe, mas eu estou atrás de outras coisas. Tenha compaixão, me ajude. E ele mesmo achava aquilo tão ridículo, que aí continuou fazendo. Foi fazendo, ficou cansado, foi para casa. Passou à vontade. Primeira técnica, não ceda ao primeiro impulso. É muito fácil não ceder. E aí, no dia seguinte, olha a vontade. Ele disse, agora, Emmanuel. Emmanuel disse, volte para o bosque. Só que, desta vez, você não vai gritar. Você vai fazer uma viagem para dentro. Você vai descer do altar do cérebro e encontrar a estrada sublime da paz. Então você vai descendo, veja seu cérebro, depois veja o nariz, veja interiormente o aparelho fônico e digestivo, vá descendo até chegar às glândulas sexuais. Quando você chegar, você olhe. Ela é como uma placenta, dentro tem um líquido que é necessário refazer através da glândula pineal, que tem uma substância que liquefaz as substâncias orgânicas pastosas, e então vêm os líquidos. E então você olha para elas e diz assim, meninas são as células. Meninas, ouçam-me, porque tudo é vivo. Ouçam-me. Vou fazer um parêntese, Chico. Havia um rei que morava num castelo e era muito rico. Tinha seus celeiros para quando viesse uma guerra, ele poder nutrir-se. Mas nesse ínterim veio uma seca muito grande e ele esgotou todas as reservas, avançando também nas reservas militares. Mas a seca continuava e o povo começou a ter fome e sede. O rei tomou conhecimento e dizia, mas eu não posso. Se eu der o alimento da tropa, na guerra, vamos morrer de fome. Então, um dos auxiliares conselheiros disse, majestade, não dê tudo,
dê só um pouquinho. Controle o resto. Ele diz, não, o povo aguenta. E a fome foi apertando. Daí a pouco estavam no almoço e uma pedra arrebentou a janela de vidro e caiu na mesa. O rei assustou-se. E, naturalmente, depois que o rei assustou-se, o velhinho disse, está vendo? Essa pedrada é o começo. O povo vai invadir o palácio, porque fome não tem moral. O povo vai invadir o palácio, vai arrebentar tudo e talvez de mate. Ele disse, mas o que é que eu faço? Chegue na sacada, que o povo está aí de frente, e fale. Diga que você não é dono de tudo. Explique. O rei disse, mas eu sou o rei. Sim, mas depende do povo. Aí o rei teve coragem, abriu a janela, o povo deu-lhe uma vaia muito grande. Ele pediu que acalmasse, que esperasse um pouco, e aí começou a falar. Vocês pensam que a função de rei é fácil? É porque vocês não estão na minha função. Tenho muitos deveres, não durmo bem, tenho preocupação, tenho os inimigos. E falou para o povo, e os alimentos, nós temos alimentos, mas é para salvar da guerra. Se eu der tudo, os inimigos, os vizinhos vêm e nos matam. Que será de nós? Mas eu vou fazer uma combinação com vocês. Eu vou dar um pouco e vocês se contentam. Está bem? Ah, o povo está bem. E então ele mandou policiais próprios, repartiu parte dos depósitos, até o dia que veio a paz, que choveu, que a terra ficou generosa e que ele refez. Aí o Chico disse assim, não entendi. Ele disse, vai entender. Você é o rei. Seu reino é o corpo. Suas células é o povo. As células multiplicam-se, são independentes. Então você vá às células que são vivas e diga para elas assim, meninas, eu sei que vocês estão com fome, eu também estou, mas vamos fazer isto. Eu lhes darei aquilo que me é lícito, porque eu tenho outros compromissos. Tenho que ter forças para poder dedicar-me à prática da caridade. Eu vou dar um passe de cura, eu vou dar as minhas energias. Se elas forem boas, eu curo. Se não forem, a pessoa adoece. Eu tenho que ter otimismo para que essas ondas e vibrações ergam as pessoas combalidas. Aí o Chico parou e disse, agora eu entendi. Sentou-se no bosque, fechou os olhos e disse, meu filho, eu comecei a descer. Eu via o cérebro, depois os órgãos internos, via-me por dentro, até que cheguei à área genética, ou genésica. E então aí as células, eu disse assim, não façam isto. Eu também sofro. Pelo fato de estar aqui, não quer dizer que eu não tenha problema. Ajudem-me. Eu estou escrevendo Paulo Estevão. É um livro histórico. No gênero, é a maior obra da humanidade. É essa dele. E então eu preciso de forças, porque fico 8 horas no trabalho, depois eu vou para a repartição, mais 8 horas. Preciso trabalhar para ganhar o pão. E aí ele disse que percebeu que as células pareciam feijões e que ficaram em pé, olharam para ele e disse assim, vamos ver. E ele então, todo dia, orava, conversava com as células. Ao invés de vocês desejarem pôr para fora a energia, subam e venham para o cérebro e saiam através das vibrações da mediunidade. Pela mediunidade, eu gastarei as energias que iria aplicar noutra área, e então estaremos em paz. E nunca mais tive qualquer perturbação. Já idoso, com 90 anos, eu tive a ocasião de relatar a ele esta lembrança. E ele, muito doente, me olhou e disse, Divaldo,
Tudo está na mente. Dize-me o que pensas, e eu te direi quem és. Tudo depende do nosso querer, da nossa maneira de encarar os valores da vida. Daí o velho ditado: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. É a lei da afinidade. Amanhã eu vou falar isso, encerrando o congresso. A identidade da psicologia humana. Dessa forma, eu comecei a pensar desde aquele longínquo 1948, mês de abril, na grandeza do pensamento. Como é possível que a gente possa lançar o pensamento para uma data tão distante? E os acontecimentos que a divindade trabalha para nós se tornam de uma forma tão peculiar, tão mensageira. Muitas pessoas que nos querem bem, nos olham com ternura e emitem, sem a consciência, as funções genésicas que nos alimentam. O grande filósofo alemão, Schopenhauer, pessimista, escreveu que o que sustenta o casamento não é o amor, é a amizade. O amor é a volúpia, é o desejo. Terminou, acabou. A amizade é o carinho, é o respeito, é o antes, é o depois da função sexual. É a dignidade para com o parceiro. Não são as técnicas que nos dão mais sede. É exatamente o enternecimento, o respeito pelo outro, imagem e segurança de Deus. Então é muito fácil superarmos a fantasia mórbida do sexo desregrado. Então eu vejo as pessoas psicopatas com indumentária imprópria para provocar o sexo. Não é desejo, é desequilíbrio mental. É a pessoa que quer chamar a atenção porque tem conflito de inferioridade. E é por isso que no Oriente o muçulmano desrespeita tanta mulher, porque a doutrina que ele abraça é uma doutrina que desmerece a criação e que fala do prazer. Imagine que no Corão, o livro sagrado, recomenda que não tomem bebida alcoólica enquanto estão no corpo. A mulher é uma servidora, isto é, ela está na terra para servir o homem, não tem mais função. Não tem afeto. O pai mata a filha com naturalidade e gratidão a Allah, porque Allah reserva para o homem que seja fiel no matrimônio 70 virgens depois da morte. Então nós vemos que é uma doutrina chã, porque afinal, alegria e felicidade não é apenas o prazer mórbido. Quantas alegrias inefáveis experimentam as pessoas viúvas, os solteiros. Nem todo mundo é pervertido. As pessoas normais que têm o matrimônio não como um deboche, mas que têm o matrimônio como uma segurança. Daí, muitas vezes, a mulher diz assim: vou ter um filho para segurar meu marido quando estiver enfraquecido. Porque ela já não pode mais segurá-lo. O sexo tornou comum, perdeu o sabor, a fixação. E talvez com a família retenha a amizade. Daí a amizade é um patrimônio, é um atributo. Querermos bem até ao inimigo. A amizade é uma mensagem de Deus para podermos ter companhia. E se por acaso a amizade começar a nos perturbar, que é muito comum, às vezes a convivência com um colega, com um amigo, com a filha ou com um filho, é a natureza orgânica, a natureza reveste da libido
e nós passamos a ver com olhos diferentes, até o primeiro choque emocional. Isso dura um pouco, a pessoa desperta e diz, mas que aberração, porque é uma aberração. Daí o Espiritismo vem nos dizer que nós somos espíritos vestidos de carne, e não carne apenas dominada por espírito. E aquilo que nós pensarmos, se nós desejarmos, que nós fizermos, no sentido abstrato, fora do tocar, isso nos dará uma vida inefável. E quando tocar com sentimento. Se vamos à busca da afetividade sexual em um parceiro ou parceira, como quem vai alimentar-se com respeito, com carinho, porque, do contrário, é como a sede da água do mar. Quanto mais bebe água, mais sede tem. E nessa sede vêm as patologias. Daí o espírita é perfeitamente normal. Tem todas as funções educadas. Não é o fato do rapaz ver uma moça que já pensa na união sexual. Aí é a mente viciada. Eu tenho amigos, muitos, é óbvio, e às vezes viajam comigo alguns amigos. E certo dia, nós estávamos a bordo de um avião, e uma aeromoça veio falar comigo. Ela disse, seu Divaldo, sim, pois eu sou de tal cidade, eu já lhe ouvi lá, que prazer, não sei o quê. Poderíamos tirar uma foto? Eu, pode sim. Mas era uma moça muito bonita, muito bonita. E então, quando ela saiu, o meu amigo disse assim, nossa, que tentação. Eu disse, mas você a viu como um objeto ou como uma pessoa? Ele não a viu como uma moça linda, uma estátua, uma deusa. Viu como uma mulher depravada, que ele podia usar e jogar fora. Eu fiquei chocado. Aí eu perguntei. Eu disse, assim que você a viu, a máquina mental começou a pensar, não foi? Foi. Que você estava conquistando-a, que ela era difícil, que você achou que era um desafio, que você se impôs ter que conquistar, usar e desprezar, como é o pensamento de muitos homens e de muitas mulheres. Infelizmente, é da natureza humana, não é desse nem daquele sexo. Ele disse assim, Divaldo, infelizmente. Porque quando mais jovem, a partir dos 15 anos, ele se corrompeu numa cidade do interior, mocinhas ingênuas, ele tinha estado em grandes cidades, se perverteu. E então ele dizia assim, o namoro para mim só serve até o momento em que eu uso e largo. Eu disse, você já usou muitas? Ele ficou com vergonha, porque eu fiquei sério, já usou muitas? Já. Eu digo, imagine se fosse sua filha, que o malandro qualquer usasse, e você soubesse que ela agora vendia o corpo para sobreviver. Que ela mantinha necessidade de ser atraente, sem sentir nada, porque a nossa mente é terrível. Depois de algum momento muda também, e aquilo reverte em antipatia, em animosidade, em cansaço, em desinteresse, e apaixona-se por outra pessoa, porque não supera, muda somente o objeto da busca. Daí, quando Jesus nos diz, em nome do Pai, crescei e multiplicai, ele aprova o sexo. As teorias de que o sexo é imoral, como está na igreja, repitamos Paulo, só é imoral para quem tem a mente moral. Conheço muitos homens que se casaram castos, que vivem castamente. Uma pessoa que respeita o seu parceiro vive castamente. E assim por diante, a sociedade abandona esse lixo que é asfixiante. Muita gente vive atormentada. São pessoas bonitas, que podem escolher, mas a variedade,
Os apelos são tantos que as pessoas vivem atormentadas. Então, nessa hora, apelem para seus guias espirituais. Eles nos amam, vêm, nos reabastecem de energia, dá o amor, mas dá sobretudo a amizade. Vocês podem imaginar, eu ouvi ontem uma senadora falando no Senado para mulheres, e a página que eu li chama-se O Grito das Selvas. Crianças raptadas na Amazônia para o comércio do sexo. 8 anos. Meninas de 11 anos, indígenas e também amazonenses, das linhas ribeirinhas. Ninguém se importa com eles. Então, essa senhora, que é senadora pelo estado do Amazonas, ela disse, certo dia, eu encontrei uma menina de 6 anos em uma árvore, tremendo, chorando e gritando. Eu perguntei, o que você tem dessa daí? Venha. Ela veio e disse, não aguento mais o que papai faz comigo. Era abusada pelo pai desde os 4 anos. Então, isto não é um ser humano, é um primatas homini. E uma outra matou uma criança de 2 anos. Como classificar? Agora, nesta guerra, o que é feito às mulheres palestinenses, às mulheres israelenses, a quaisquer mulheres? Só se veio um animal. Então, nós estamos numa sociedade ainda muito brutal. Deveremos trabalhar para que seja mais amena, mais digna. Então, a senadora pediu às colegas, deem um salto, faça uma pequena viagem de barco pelas restingas de um dos rios da Amazônia e tenha pena das mulheres. Então, eu venho pedir uma ajuda para as meninas do Amazonas. Eu iria mais longe, para as meninas do mundo, e em nosso país, as meninas do Nordeste. Eu já me hospedei em hotel, em Fortaleza, que a partir da meia-noite recebia meninas desses terríveis perturbados da preferência infantil. E pior, os pais venderem-nas para poder comer. Ela contou esse caso de que um pai estava usando as 2 filhas desde quando tinham 10 anos. E então foi denunciado. A polícia foi buscá-lo, prendeu. Quando ele ia saindo com o pai, o filho de 5 anos disse assim, para onde levam o papai? Se ele vai para a cadeia, como é que a gente vai comer? O comer dependia de como cedia a papai dentro de casa. Um verdadeiro doente mental, vítima de espíritos vampiros da mesma forma. Então vamos nós dignificar a mulher. E só a mulher se pode dignificar a si mesma. Jesus, que tanto amou as mulheres, foi o primeiro homem da história a amar e ser amado pelas mulheres, de uma forma gentil. Uma antiga meretriz, que era a mais famosa de Israel, amou tanto, que ele disse, eu darei a minha vida por ti. E ele respondeu, porque nesse dar a vida estava uma conotação sexual. Ela não sabia amar, ela era um objeto de venda. E então ela disse isso a ele, que respondeu, um dia eu atenderei ao teu chamado. Porque ela disse, vem hoje à minha casa, eu estou às tuas ordens, é dia de meu aniversário, e eu resolvi escolher
o meu parceiro. Ele disse, mas eu não posso. Eu já tenho um compromisso. E não aceitou. 2 anos depois, ele estava em Betesda. É uma cidadezinha próxima de Jerusalém, que tinha uma fonte que curava as pessoas. E então chegou-se a ele uma senhora e disse, ali, por detrás daqueles escombros, tem uma mulher morrendo. Ela necessita de uma palavra de alguém. Jesus disse, vamos lá. E foi. E entrou naqueles escombros, estendeu as mãos, e ouvindo o gemido, ele foi na direção do gemido. Os dedos entraram nos cabelos úmidos de pus. E a mulher, então, na sombra, abriu os olhos que estavam injetados. E olhou para ele e disse, chegaste muito tarde. Agora, tenho lepra. Meu corpo não serve para nada. Por que demoraste tanto? Ele disse, porque agora tu me amas diferente. Vejo nos teus olhos uma estranha chama e assim procedo porque te amo. A estranha chama era da amizade. A chama do sexo é diferente da chama da amizade. Normalmente confundimos a amizade. Era para mim como se fosse minha mãe. É esse olhar profundo que vara o infinito da alma. E muitas vezes eu tenho ouvido falar de Mandela, todo mundo, Chico Xavier, diz assim, ele é uma mãe, Gandhi é uma mãe. Quer dizer, superaram e viveram longos anos para demonstrar a vida sadia e os recursos fisiológicos mantendo o equilíbrio. Assim, não nos atormentemos. Se por acaso acontecer alguém se nos vincular e ficar em desespero, atenda, não como a pessoa quer, mas como você pode. E ore, e encaminhe para a felicidade, porque este prazer que dura entre 8 e 10 segundos, passa e volta, cada vez maior. E façamos da caridade o nosso instrumento de amor em favor da humanidade. Foram essas reflexões que relativamente eu fiz quando contava 18 anos. E Chico Xavier me ensinou o controle do comportamento. Vamos orar. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Ó divino amigo, tem piedade de nós. Ajuda-nos a servir. Ajuda-nos a ajudar. Abençoa-nos no ato de transmitir energias saudáveis para os nossos irmãos. Abençoa cada um de nós. Abençoa aqueles a quem amamos. Faze
que possamos ser úteis. Nós te pedimos em favor da nossa família, dos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos afligem. Pelos suicidas, para que despertem para a vida. Abençoa a tua casa, que nos conferes por empréstimo. Ó Jesus, permite que o dínamo da caridade, através das vibrações saudáveis, dispersem forças a benefício de todos nós. Abençoa nossa água, para que ela se torne veículo de saúde. Abençoa a paz em nós, em nossos lares, em nossa oficina de trabalho. A paz no Brasil, a paz na terra. Abençoa, Jesus. Permite que saiamos daqui com disposições superiores em favor daqueles que ainda não encontraram o rumo para a plenitude. Em teu nome, nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião. Muita paz.